A internet pode parecer divertida e inofensiva, mas por trás dos memes e vídeos engraçados, existem registros perturbadores que você nunca vai esquecer. Número 1. Anjo da vida real flagrado em câmera. Muitas vezes ouvimos relatos sobre anjos da guarda, protetores celestiais que, segundo a crença, nos livram de perigos invisíveis. Essas histórias atravessam culturas e séculos, com raízes no judaísmo antigo e enorme importância dentro do cristianismo. A tradição diz que cada pessoa tem um anjo designado para acompanhá-la, guiando e protegendo ao longo da vida. Para muitos, esses seres espirituais intervêm em situações de crise, salvando vidas ou evitando acidentes de forma que desafia qualquer explicação. Há até quem acredite que esse anjo da guarda possa ser um ente querido que já se foi, mas continua olhando por nós. Mas e se uma dessas raras intervenções milagrosas fosse capturada por uma câmera? Em 2019, um episódio extraordinário aconteceu em frente a uma pequena loja na Turquia, e tudo foi registrado por uma câmera de vigilância. O gerente do local, chamado Sedar Bini, fazia uma pausa de rotina e estava parado diante da porta. Tudo parecia absolutamente normal, até que um estranho surgiu do nada e deu um leve toque em seu ombro. A sincronia foi perfeita. Exatamente no momento em que Sedar virou a cabeça, um caminhão branco passou em alta velocidade pela rua estreita. A grade de ferro da traseira se abriu de repente e atravessou o ar, passando exatamente pelo espaço onde Sedar estava segundos antes. A gravação mostra claramente a barra metálica passando a poucos centímetros de Sedar, perto o bastante para provocar um ferimento grave, ou até mesmo a morte. O mais intrigante veio em seguida. Quando Sedar olhou para agradecer ao homem que o alertara, ele simplesmente não estava mais lá. Vestido de preto, o desconhecido parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Nenhuma pessoa na área viu para onde ele foi, e uma checagem das câmeras próximas não conseguiu identificá-lo. O vídeo viralizou rapidamente depois de ser postado no Reddit, deixando milhares de usuários perplexos. Muitos passaram a chamar o estranho de anjo da vida real, elogiando o timing milagroso e o desaparecimento inexplicável. Os mais céticos, claro, questionaram se poderia ter sido uma encenação, mas a gravação bruta não mostra sinais de manipulação. As expressões no rosto de Sedar, choque, confusão e gratidão, parecem totalmente genuínas. O que torna o episódio ainda mais impressionante é justamente sua simplicidade. Nada de efeitos especiais, luzes brilhantes ou música dramática. Apenas um toque no ombro, um caminhão, uma grade de ferro e uma vida salva em questão de segundos. Alguns chamam de coincidência. Outros acreditam que o anjo da guarda de Sedar se revelou por um instante, cumpriu sua missão divina e desapareceu em seguida. A ideia de que algo ou alguém estava cuidando dele naquele dia tocou profundamente pessoas ao redor do mundo. Para muitos, esse vídeo é mais do que um quase acidente. É um lembrete de que talvez existam forças invisíveis nos protegendo até nos momentos mais banais. Se você acredita ou não em anjos, o fato é que esse acontecimento é poderoso e levanta questões sobre destino, intervenção divina e o fio tênue entre vida e morte. Quanto a Sedar Bini, ele hoje se considera parte de um pequeno grupo de pessoas que podem ter tido a chance de vivenciar a presença de um anjo protetor em primeira mão. Número 2. Encontro assustador na floresta da Sibéria. Aqui está uma história verdadeiramente arrepiante que provavelmente você nunca ouviu antes. Por volta de 2011, um caçador russo chamado Sergei decidiu filmar a si mesmo passando algumas noites sozinho em uma imensa floresta siberiana conhecida como Western Shah. Antes de partir, outro caçador havia o alertado de que caçar à noite naquela região era extremamente perigoso, mas Sergei resolveu ignorar o aviso. Com sua experiência, acreditava estar preparado para o que viesse. Seu alvo era o majestoso cervo vermelho do Cáspio, animais impressionantes que podem alcançar quase 1,5 metro de altura, ostentar galhadas com mais de 1 metro de comprimento e pesar entre 220 e 320 quilos. Sabendo que esses cervos são noturnos, Sergei já estava pronto para uma caçada longa. Enquanto avançava pela mata, registrava os sons da solidão da floresta com sua câmera. Em certo ponto da gravação, aparece até uma cabana abandonada, onde, segundo relatos, pessoas haviam desaparecido anos antes sem jamais serem encontradas. Sergei preparou o sal como isca e esperou em silêncio no escuro. Quando ouviu mastigadas perto dali, teve certeza de que o momento de atirar estava chegando.
Mas o que veio em seguida transformou a situação em algo sinistro e inesperado. O vídeo completo tem cerca de 40 minutos de duração, incluindo toda a preparação e espera. Porém, a parte mais perturbadora acontece em um trecho específico. O que se pode ver é de arrepiar. Apesar de parecer haver outras pessoas naquela floresta, Sergei estava completamente sozinho, e a vila mais próxima ficava a mais de 100 quilômetros de distância. Então quem produzia aqueles sons? Quem o perseguiu? E por quê? O experiente caçador aparece em cena visivelmente apavorado, correndo pela mata em desespero, tentando salvar a própria vida. Muitos acreditam que o responsável seria uma criatura chamada Chuno, uma entidade do folclore russo que habitaria as florestas da Sibéria. O Chuno é descrito como um ser que mede entre 1 metro e 82 metros e 10 de altura, coberto por pelos escuros, lembrando um neandertal musculoso, e que, em certas lendas, até se alimenta de carne humana. Algumas testemunhas relatam até mesmo a presença de uma cauda. Assim como o pé grande ou Yeti, o Chuno seria um ser solitário, vivendo escondido em regiões isoladas e remotas. Sergei sobreviveu a esse encontro assustador e transformou suas filmagens em um documentário dividido em 3 partes, sendo o registro da noite a segunda parte da série. O vídeo foi publicado no YouTube em 2018 e rapidamente gerou debates intensos. Apesar das dificuldades de tradução, o ponto central é claro. Sergei era um caçador acostumado a passar noites na mata, mas ficou profundamente abalado com o que viveu. E aí, o que você acha que aconteceu naquela noite? Foi apenas fruto da imaginação de Sergei, um mal-entendido? Ou ele realmente deu de cara com uma criatura lendária vagando pelas profundezas da Sibéria? Número 3. Pé grande perseguindo um carro no Colorado. Em 2015, surgiu um vídeo enigmático e intrigante no canal Paranormal Review, dedicado a analisar fenômenos misteriosos que vão desde OVNIs e aparições de fantasmas até supostos encontros com o pé grande. O canal, além de publicar registros curiosos, também convida pessoas de todo o mundo a enviarem seus próprios relatos para a investigação. Naquele ano, uma mulher enviou uma gravação feita junto com o marido enquanto dirigiam à noite em uma estrada rural do Colorado. O que eles registraram deixou muita gente sem resposta. A estrada era cercada por mata densa e o casal acreditou inicialmente ter atropelado um cervo. Preocupados e curiosos, decidiram dar marcha ré para verificar. Nesse momento, passaram a filmar com o celular apontado para a tela da câmera de ré do carro, improvisando um jeito de capturar o que acontecia atrás. A qualidade da gravação é granulada. Nada estranho para filmagens noturnas, especialmente levando em conta que se tratava de um celular registrando a tela de outra câmera. Mas o que surge nas imagens é perturbador. Enquanto o carro recua lentamente, a câmera de ré mostra uma figura ereta, grande e robusta, que de repente aparece correndo em direção ao veículo. A silhueta parece ter forma humana, mas seu tamanho e velocidade chamam a atenção. Não acena, não grita, não mostra traços faciais visíveis. Apenas corre com determinação, como se estivesse realmente perseguindo o carro. A mulher que enviou o vídeo acreditava firmemente que se tratava do pé grande. Ela descreveu o momento como aterrorizante e contou que ela e o marido aceleraram imediatamente, sem coragem de parar para conferir de perto. Sua voz, gravada na filmagem e tomada pelo pânico e pela descrença, transmite autenticidade ao relato. Ela garante que aquilo não era uma brincadeira ou encenação. Como esperado, as reações foram divididas. Os céticos afirmam que poderia ser apenas alguém fantasiado, um morador irritado por estar na estrada, ou até mesmo um jogo de sombras. A baixa resolução da gravação deixa espaço para interpretações. Por outro lado, os que acreditam no pé grande destacam que esse relato é coerente com vários outros vindos da região das Montanhas Rochosas. O estado do Colorado, com sua vasta área selvagem, florestas densas e terrenos isolados, seria um esconderijo perfeito para uma criatura desse tipo, se ela existir. Diversas testemunhas pelo estado já relataram avistar figuras humanoides cobertas de pelos vagando durante a noite ou desaparecendo rapidamente entre as árvores. E assim, esse vídeo se somou ao longo histórico de registros misteriosos do Colorado, reacendendo as discussões sobre a existência de um dos maiores enigmas da criptozoologia mundial. E aí, o que você acha que aconteceu naquela noite? Foi apenas fruto da imaginação de Sergei, um mal-entendido?
Ou ele realmente deu de cara com uma criatura lendária vagando pelas profundezas da Sibéria? As descrições falam de figuras pequenas, com corpo infantil mas rosto envelhecido, capazes de mudar de forma para parecer adultos ou até desaparecer no ar. Também haveria um traço curioso: a obsessão por cortar unhas dos pés. Segundo certas histórias, duendes seriam tão obcecados por isso que poderiam arrancar um dedo inteiro por acidente. Em algumas versões do mito, eles aparecem como protetores da natureza, ou até ajudam a arrumar casas. Já em outras, atraem crianças para dentro da floresta, afastando-as de seus lares. Muitos camponeses afirmam que, ao encontrar um ancião pequenino pedindo comida ou dinheiro, é preciso oferecer algo em troca, ou o duende pode se vingar com travessuras cruéis. Na filmagem de Monterrey, o que se vê é uma pequena figura sombria caminhando pela estrada de terra. Seus movimentos e aparência lembram muito as descrições tradicionais dos duendes locais, o que só reforçou a crença de quem viu a cena. Para alguns, a criatura parecia maligna, pela sensação de desconforto que transmitia. Outros a interpretaram como um guardião ou apenas um espírito brincalhão flagrado por acaso. Isso levanta a eterna questão: será que essas lendas são apenas invenções culturais transmitidas ao longo de séculos, criadas para explicar medos coletivos? Ou poderiam os duendes existir de alguma forma, como espíritos, entidades ou até animais desconhecidos, vivendo à margem da percepção humana? O fato é que o vídeo de Monterrey reacendeu um mito antigo, trazendo a sensação de que talvez nem todas as histórias contadas por nossos antepassados sejam apenas frutos da imaginação. Número 6. O massacre planejado por Nicholas Prosper no Reino Unido. O Reino Unido não enfrenta tiroteios em escolas com a mesma frequência dos Estados Unidos e, felizmente, desde o massacre de Dunblane em 1667-996, não havia ocorrido outro episódio desse tipo. Mas um jovem de 18 anos chamado Nicholas Prosper quase mudou essa realidade de forma trágica. Enquanto a maioria dos adolescentes admira atletas, artistas ou influenciadores, Prosper tinha como ídolos assassinos em massa. Em especial, ele nutria fascínio por Adam Lanza, responsável pelo massacre de Sandy Hook em 2012. Nicholas pesquisava obsessivamente ataques armados ao redor do mundo, estudava cada detalhe e passou mais de um ano planejando seu próprio crime. Em anotações perturbadoras, descrevia sua intenção de cometer um massacre que superasse todos os anteriores, sonhando em matar ao menos 30 pessoas. Pior ainda, parte de seu plano incluía assassinar sua própria família antes de atacar. Em 2024, Nicholas vivia em Luton, em um apartamento na Wallsbank Drive, com a mãe e 2 irmãos. Isolado socialmente, passava a maior parte do tempo online. Escolheu como data para o ataque uma sexta-feira 13, e como alvo sua antiga escola primária, um local que conhecia bem e onde entendia a rotina de segurança. Não havia indícios de que tivesse sido vítima de bullying ali, mas mesmo assim, acreditava que seria o cenário perfeito. No mês de agosto daquele ano, ele tentou comprar uma arma de fogo, mas não conseguiu. Porém, no dia 12 de setembro, adquiriu ilegalmente uma espingarda de cano duplo e 100 cartuchos por 650 libras, usando uma licença falsa. O vendedor desconfiou, comunicou às autoridades e a polícia logo identificou a fraude. Ainda assim, Prosper prosseguiu com seu plano. Pesquisou formas de matar com espingarda e revisitou crimes famosos, como o caso do assassinato de Sarah Everard. Já na madrugada de sexta-feira 13, fez um teste atirando contra um ursinho de pelúcia em seu quarto. O disparo acordou sua mãe, que foi verificar. Nesse momento, ele a matou com um tiro, deixando sobre o corpo o livro How to Kill Your Family. Em seguida, sua irmã Giselle apareceu assustada. Prosper atirou no rosto dela enquanto tentava se esconder. O irmão, Kyle, tentou reagir com uma faca, mas acabou sendo baleado no peito e esfaqueado. Mesmo ferido, pediu por sua vida. Mas Nicholas deu o tiro fatal na cabeça quando ele tentou fugir. Às 5h29 da manhã, vizinhos ouviram os disparos e chamaram a emergência. Porém, até que a ajuda chegasse, Nicholas já havia saído em direção à escola, carregando a espingarda e 33 cartuchos em uma mochila. Vestia roupas pretas e amarelas que havia escolhido como uma espécie de uniforme para ser lembrado. Ao perceber que a escola estava fechada, escondeu-se em uma área de mata por mais de 2 horas. Durante esse tempo,
Postou vídeos na internet e descartou 2 celulares que usava para conversar com pedófilos em fóruns da rede social X, antigo Twitter, tentando proteger seus contatos. Abandonou a arma e as munições em um campo esportivo e, por volta de 7h55 da manhã, decidiu se render. Aproximou-se de uma viatura da polícia e pediu para ser preso. Os agentes, notando manchas de sangue em seu rosto, o detiveram imediatamente. Durante o processo de prisão, ele repetia que aquilo não era assassinato. Mesmo assim, foi acusado de 3 homicídios e outros crimes relacionados. Em março de 2025, Nicholas Prosper foi condenado à prisão perpétua, com no mínimo 49 anos de reclusão, antes de poder pedir liberdade condicional. O caso deixou o país em choque, revelando o quanto um jovem isolado, obcecado por crimes e armado com ideologias doentias, poderia quase repetir uma tragédia de grandes proporções em território britânico. Número 7. Pé grande supostamente roubando gado na Geórgia. No ano de 2015, um relato bizarro veio de Union County, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Um fazendeiro, identificado apenas como John P., começou a notar algo estranho em sua propriedade. Algumas de suas cabeças de gado estavam desaparecendo sem deixar qualquer vestígio. A primeira suspeita foi de que predadores locais estivessem atacando os animais, ou talvez ladrões. Mas o padrão dos sumiços não se encaixava em nenhum desses casos. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, John levou consigo uma filmadora portátil numa das noites em que ficou de vigília. O que registrou o deixou em choque. A filmagem, apesar de tremida e granulada, mostrava uma figura enorme, bípede, coberta de pelos escuros, rondando o curral. O ser parecia erguer um dos bezerros e, com força descomunal, arrastá-lo para fora do cercado. Antes que pudesse filmar mais, a bateria da câmera acabou, deixando apenas alguns segundos de prova do acontecimento. John enviou o vídeo ao canal Legends Beware, conhecido por explorar mitos e lendas urbanas, além de supostos registros de criaturas desconhecidas. O vídeo rapidamente viralizou entre entusiastas da criptozoologia e também entre céticos. Se aquilo fosse realmente o pé grande, traria uma nova camada perturbadora à lenda, a de que a criatura não apenas se esconde nas florestas, mas também pode atacar propriedades humanas e se alimentar de gado. Embora avistamentos do pé grande sejam comuns na América do Norte há décadas, relatos de ataques a rebanhos são bem mais raros e assustadores. Esse caso também reacendeu discussões sobre mutilações de gado que vêm sendo relatadas no mundo todo há anos. Em muitos desses episódios, os animais são encontrados mortos com cortes precisos em órgãos como olhos, língua, genitais e até ânus, tudo sem derramamento de sangue, como se fosse resultado de uma cirurgia. Teorias vão de experimentos extraterrestres a testes secretos militares. Mas e se não forem alienígenas nem governos escondendo tecnologias? E se o culpado for uma criatura terrestre, como o próprio pé grande? Defensores dessa ideia lembram que há registros históricos de colonos da Nova Inglaterra relatando ataques de humanoides peludos que invadiam fazendas e levavam tanto galinhas quanto ovelhas. Isso sustentaria a hipótese de que o pé grande é onívoro, comendo desde carne de cervo até vegetais e, em casos raros, até gado. Os céticos, por outro lado, argumentam que o vídeo de John é inconclusivo e poderia facilmente ter sido encenado. Sem mais tempo de gravação ou qualquer evidência física, não há como comprovar. Mesmo assim, a combinação de desaparecimento de gado, filmagem parcial e histórias antigas mantém o mistério vivo. Afinal, será que estamos olhando para um mito que ganhou vida? Ou para um caso de interpretação equivocada que alimenta mais uma vez a chama de uma das lendas mais persistentes da América? Número 8. Fantasma flagrado em câmera dentro de uma casa em Las Vegas. No dia 22 de março de 2025, uma noite aparentemente comum em Las Vegas se transformou em um verdadeiro fenômeno da internet depois que um morador compartilhou imagens inquietantes registradas pela câmera de movimento de sua casa. O vídeo foi gravado no interior de sua residência moderna, localizada na região norte da cidade, onde ele vivia há 4 anos junto com a esposa e 2 cães. A cena começa de forma banal, como tantas outras captadas por sistemas de vigilância domésticos. Silêncio absoluto, um ambiente vazio e sem nada acontecendo. Até que algo estranho ocorre. De repente surge uma sombra escura próxima à área onde ficava a grade de um dos cães. Quase ao mesmo tempo,
Uma bolsa apoiada em um móvel ao lado cai no chão sozinha, sem que ninguém estivesse por perto. Esse detalhe já seria suficiente para chamar atenção, mas a gravação ainda mostra mais. Alguns observadores notaram a presença de pequenos pontos luminosos cruzando a tela, que muitos classificaram como simples partículas de poeira, refletindo a luz infravermelha da câmera. Porém, o que realmente deixou os espectadores intrigados foi a forma escura deslizando pelo chão, um vulto que não se parecia com poeira, insetos ou qualquer coisa fácil de explicar. Poucos segundos após a passagem da sombra, a bolsa despenca. Esse encadeamento de eventos levantou a questão. A queda teria sido causada pela presença daquele vulto? Ainda mais curioso foi o comportamento dos cães. Normalmente, qualquer barulho ou movimento inesperado faria os animais latirem, correrem ou demonstrarem alerta. Mas nesse caso, eles permaneceram estranhamente tranquilos, sem reação alguma. Outro ponto levantado foi a presença de 2 pontos brilhantes atrás do móvel onde a bolsa estava. Alguns sugeriram que poderiam ser olhos refletindo no escuro, mas o próprio dono da casa explicou depois que eram reflexos provocados pela luz infravermelha. Da mesma forma, a mudança da filmagem de preto e branco para colorido aconteceu porque as luzes externas foram acionadas automaticamente pelo sensor de movimento. Dentro da bolsa havia 2 celulares, o que levou alguns a sugerirem que uma vibração causada por uma ligação ou mensagem poderia tê-la derrubado. No entanto, o morador refutou essa possibilidade, afirmando que a bolsa era pesada demais para ser deslocada apenas por isso. Para ele, o elemento mais inquietante da gravação não foi a bolsa caindo, mas sim a mancha escura captada pela câmera, que não parecia ter origem física. O morador chegou a levantar a hipótese de que poderia se tratar de uma entidade espiritual. A localização da casa também deu combustível a essa teoria. O norte de Las Vegas é uma área historicamente associada a antigas terras indígenas e supostos sítios de sepultamento. De acordo com algumas crenças nativo-americanas, espíritos podem permanecer ligados ao solo, especialmente quando suas áreas sagradas são perturbadas por construções modernas. Isso levantou uma questão arrepiante. Poderia o que aconteceu naquela noite ser resultado de espíritos ainda conectados àquela terra? Número 9. Os assassinatos de Carl Vanman e Kevin Nelson em Utah. Na noite de 9 de dezembro de 2016, a tranquilidade de uma vizinhança em South Ogden, Utah, foi despedaçada por um crime brutal. Dentro de uma casa aparentemente comum, um grupo de amigos se preparava para sair, sem imaginar que estavam sendo vigiados por assassinos mascarados. As câmeras de segurança da residência revelaram depois 3 indivíduos vestidos de preto, usando máscaras de paintball, circulando ao redor da casa de maneira calculada por mais de 1 hora. Eles se moviam com calma e sincronia, como se estivessem preparando uma emboscada. Então, decidiram agir. Quando invadiram a casa, o cenário se tornou um pesadelo. Kyle Vanman, de 24 anos, e Kevin Nelson, de 61, foram mortos de maneira fria com tiros a queima-roupa em um estilo de execução. O ataque foi rápido e violento, dando pouquíssima chance de reação às vítimas. Um terceiro morador tentou escapar correndo pelo quintal, mas foi baleado e ficou gravemente ferido. Um quarto conseguiu fugir sem ser atingido, mas certamente carregando o trauma de ter visto seus amigos morrerem diante de seus olhos. A polícia cercou a área rapidamente e iniciou uma investigação minuciosa. Foram coletadas provas, analisadas as imagens das câmeras e feitas entrevistas com vizinhos. Mesmo assim, os criminosos jamais foram identificados. O grau de coordenação e a forma como o crime aconteceu convenceram os investigadores de que não se tratava de um ataque aleatório. Desde o início, acreditava-se que as vítimas tinham algum tipo de ligação com os agressores. Rumores sugeriam envolvimento com drogas, mas nada foi confirmado oficialmente. Com o passar do tempo, o caso esfriou. A cada ano, a falta de resposta só aumentava a dor da comunidade e das famílias envolvidas. Nem mesmo os apelos públicos ou a divulgação das imagens ajudaram a identificar os assassinos. Quase 1 década depois, o mistério permanece. Quem eram aqueles homens mascarados? Por que escolheram justamente aquela casa e aquelas pessoas? E talvez a pergunta mais inquietante: como conseguiram escapar da justiça por tanto tempo? Os assassinatos de Kyle Vanman e Kevin Nelson ainda são lembrados como um dos crimes não resolvidos mais sombrios de Utah.
uma ferida aberta em um bairro que antes parecia seguro e pacato. Número 10. O avistamento de OVNI na Costa Rica em 2007. Em 2007, um dia comum virou algo extraordinário para Marvin Badilla, um carpinteiro simples que vivia em Tabaza, Costa Rica. Enquanto trabalhava ao ar livre, Marvin ouviu um zumbido incomum vindo do céu, um som que nunca tinha escutado antes. Ao levantar a cabeça, ficou atônito. Um objeto voador se movia de forma impossível de explicar. Ele descreveu o objeto como tendo o formato de um disco, emitindo um brilho pulsante em tons de azul e verde, que piscava de maneira quase hipnótica. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, algo como uma grande roda de trator, o movimento era incrivelmente ágil, como se houvesse inteligência por trás dele. Sem pensar duas vezes, Marvin puxou seu celular Motorola Flip, um dos primeiros modelos capazes de gravar vídeos, e registrou alguns segundos da cena. Mesmo com a imagem tremida e a qualidade limitada da época, a filmagem mostrava claramente o objeto brilhante mudando de direção com fluidez. No entanto, ao gritar para que um colega viesse ver, Marvin acabou perdendo o momento. Quando desviou os olhos por um instante, o céu já estava vazio. O vídeo, embora curto, foi o suficiente para viralizar. A imprensa local e comunidades de ufólogos abraçaram a história, transformando Marvin em uma espécie de celebridade momentânea. Algumas pessoas duvidaram da veracidade do registro, mas muitas acreditaram que ele havia captado um autêntico objeto não identificado. O ufólogo Oscar Sierra analisou as imagens e afirmou publicamente que o objeto não se parecia com nenhum tipo de avião ou drone conhecido. Para ele, poderia ser uma espécie de sonda extraterrestre, algo semelhante às que nós mesmos enviamos para explorar outros planetas. Vale lembrar que a Costa Rica é um país com longa tradição de avistamentos de OVNIs. Suas montanhas, florestas isoladas e pouco tráfego aéreo tornam o território ideal para esse tipo de relato. Há gerações, moradores falam de esferas luminosas, naves silenciosas e até seres estranhos vistos entrando nas matas. Um detalhe que reforça ainda mais a importância da experiência de Marvin é outro famoso caso costarriquenho. A fotografia captada nos anos 70 sobre o lago Coche. A imagem, considerada uma das mais impressionantes já feitas de um disco voador, foi restaurada digitalmente em 2024, revelando detalhes ainda mais claros e compatíveis com os relatos de testemunhas. Assim, o vídeo de Marvin não foi apenas mais um boato, mas parte de uma longa história de encontros misteriosos no país. Para alguns, uma coincidência. Para outros, mais uma prova de que estamos sendo observados. Número 11. O lado sombrio da internet. A internet é um oceano vasto de conteúdo, de vídeos engraçados de gatos a coreografias virais, mas entre risadas e entretenimento, também guarda registros perturbadores que ninguém jamais deveria ver. Essas filmagens podem causar um frio na espinha, deixar um nó no estômago e gerar perguntas que talvez nunca tenham resposta. São figuras inexplicáveis, momentos arrepiantes captados por câmeras de segurança e últimos instantes de vida gravados sem querer. E como todo mergulho em águas profundas, algumas partes da rede talvez não sejam feitas para serem exploradas depois que o sol se põe. Qual desses vídeos mexeu mais com você? Ou será que existe algum ainda mais perturbador que deixamos de fora? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!